Epístola de João, capítulo 4, versos 17 e 19. Neste domingo, no próximo e no outro, 6, 13 e 20, eu quero compartilhar com você 3 mensagens sobre um dos nossos maiores dilemas, o desafio de enfrentar o medo. Não há ninguém sequer que possa dizer que seja tão corajoso a ponto de não ter medo de nada. O medo é natural do ser humano, o medo faz parte da nossa existência, o medo é algo inerente à nossa essência. E nós não temos como negar o medo, não podemos viver sem ele, mas podemos muito bem aprender a viver além dele. O medo, ao mesmo tempo que nos paralisa, algumas vezes, acredite, o medo nos liberta. Pois a mesma mãe, por exemplo, que, por ser mulher, evidentemente, mas tem muito homem também que tem medo de barata. A mesma mulher que um dia sobe num banco apavorada por conta de uma barata, numa noite, é capaz no dia seguinte cometer atos do maior heroísmo em defesa dos seus filhos, sem que se reconheça para tanto como, por quê, baseado em que ela agiu desta maneira. O medo é algo com o que nós precisamos aprender a lidar. Medos de todas as formas, de todas as naturezas, medos em todas as dimensões. E não adianta você dizer que não tem medo de nada, porque de alguma coisa, ou alguma coisa lhe assusta, alguma coisa lhe assombra. Seja acordar com uma barata voando sobre a sua cabeça no escuro, ou talvez uma lagartixa pulando sobre a sua perna, ou mesmo você descobrir o medo de você achar que quem você ama descubra quem você é por dentro. Medo de perder o seu emprego, medo de perder seu casamento, medo de ficar feio depois de certa idade, ou quem sabe na semana que vem. Medo de acidentes, medo da violência, medo de engordar, medo de emagrecer demais, medo de cometer pecados imperdoáveis, medos de machucar alguém, medo de não ser uma boa mãe ou não ser um bom pai. O medo nos consome, e há até quem tenha medo de perder a sua salvação. Na verdade, todos temos medo, seja de alguém ou de alguma coisa, portanto nós precisamos aprender a lidar com isso. Novamente eu quero dizer que não tenho resposta para tudo, mas tenho na palavra argumentos e condições para aprender a lidar com isso, pois a palavra nos ensina a enfrentar e a vencer esta realidade que é tão essencial na nossa existência, medo. Que até Jesus, como exemplo perfeito de homem e de homem perfeito, também, na sua natureza humana, viveu na pele, em carne e osso, esta experiência de ter medo de alguma coisa. E no caso, Jesus sentiu no próprio corpo o pavor da morte vindoura. Lá em 1 de João, capítulo 4, nós vamos ler os versos 17 a 19. Eu quero então introduzir esta pequena série de 3 mensagens em que nós encontraremos algum caminho para enfrentar e vencer o medo, que para alguns é paralisante, para outros é desafiador, mas que todos nós de alguma maneira temos de enfrentar o medo, especialmente quando temos de lidar com situações que são incontroláveis, que vão além da nossa capacidade e da nossa competência. Diz assim em 1 de João capítulo 4, versos 17, 18 e 19. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo, pois assim como Ele é,
nós também somos neste mundo. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você percebe que o apóstolo João, ao escrever a sua epístola, fala de uma capacidade que nos é dada de confiar. Mas esta capacidade, ela é adormecida, aplacada, disfarçada, escondida, pelo que João mesmo chama medo. O medo tem algumas características que precisam ser conhecidas necessariamente. Quando falamos de medo, precisamos considerar uma virtude acerca do medo. O medo, até um limite, ele tem uma capacidade de ser benéfico. Ou quem aqui gosta de brincar com uma serpente venenosa? Quem arrisca se andar na corda bamba a 30 metros de altura? Quantos gostaríamos de assistir ao vivo uma troca de tiros entre traficantes numa comunidade carente e difícil de nossa cidade? Quantos já não tivemos medo de andar no escuro ou de ficar sem gasolina numa estrada deserta? De alguma maneira, este medo nos leva a agir corretamente. Este medo nos leva a uma atitude de autoprevenção, de autoproteção. O problema é quando este medo torna-se um exagero, torna-se o que a psicologia chamaria de fobia, e se torna então mais profundo, tirando-nos a razão, tirando-nos o equilíbrio das nossas ações e reações. O medo, então, chamado medo emocional, leva-nos a atitudes que colocam em xeque o nosso equilíbrio, nossas escolhas, nossa decisão e, por que não dizer até mesmo em algumas situações exageradas, a nossa própria identidade. Neste nível de medos emocionais, todos nós temos o medo de fracassar, todos nós temos o medo de sermos rejeitados, o medo da falta de amor, o medo do abandono, o medo de perder o emprego, como eu já citei, o medo de uma crise avassaladora em nossa casa, o medo da fome, o medo da necessidade, o medo de perder a saúde quando se tem saúde, e quando se perde a saúde, o medo de morrer. Todos nós enfrentamos este medo, que gera em nós, então, reações adversas que nos paralisam e muitas vezes tiram-nos o entusiasmo com a vida, tiram-nos a capacidade de olhar o horizonte, tiram-nos a esperança. O medo tem como seu resultado imediato roubar-nos a esperança, roubar-nos a alegria. O apóstolo João, escrevendo sua epístola, conhecida como a Epístola do Amor, vai nos ensinar algumas coisas relevantes e importantes para como lidar com o medo. E você talvez esteja na sua mente alistando uma pequena quantidade de medos que lhe movem, alguns que lhe motivem, outros que lhe paralisem. Mas João nos ensina algumas verdades importantes sobre o medo. Primeira verdade: o antídoto para o medo não é coragem. Curiosamente, e antepondo-se a toda a razão do ser humano, tudo aquilo que aparentemente seja lógico para nós, quando você pensa em alguém que não tem medo, você enumera e reconhece alguém que é tido como uma pessoa corajosa. Mas João vai falar de um certo antídoto que é efetivo e eficaz contra o medo. Ele diz no versículo 18: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo. Como então, baseado neste entendimento,
podemos lidar com estas situações que eu exemplifiquei aqui como sendo situações incontroláveis. Como você pode, a partir deste entendimento de João, lidar com os seus medos, com os seus temores, com aquilo que lhe paralisa e lhe tira a esperança? O amor de Deus é o antídoto essencial para o medo. João deixa claro que quando nós vivemos centralizados nas nossas próprias necessidades, nós somos dominados pelo medo, porque nós temos naturalmente uma necessidade de sentirmos-nos seguros. Temos de ter à nossa volta indícios, evidências, algumas concretas, de que nós estaremos seguros em qualquer circunstância. Normalmente perguntamos-nos a nós mesmos e às circunstâncias: que garantias eu tenho? Ou o que eu posso perder? Que riscos eu corro? Quais são os prejuízos aventados nessa decisão? E normalmente, quando nós pesamos na balança aquilo que é benéfico e aquilo que é maléfico, aquilo que nos traz benefício e aquilo que nos causa prejuízo, nós perguntamos: que consequências? Quais são os riscos? O que perderei com essa decisão, com essa escolha? Normalmente o medo que temos de fazer decisões, o medo de dar o próximo passo, o medo de enfrentar a vida, está baseada na nossa incapacidade de olhar além de nós mesmos. Mas um olhar egoísta, um olhar centralizado em mim mesmo, um olhar centralizado nas minhas vontades, nas minhas necessidades, me induz a olhar para as circunstâncias e dizer: eu corro riscos, eu vou perder, eu não serei nada, serei fracassado, vou sofrer, vai doer. João nos ensina que para enfrentar as circunstâncias incontroláveis, para enfrentar e vencer o medo, nós precisamos experimentar o imensurável amor de Deus. João deixa claro que o amor, que Deus é a fonte de todo amor. E João aponta para o fato de que este amor é incondicional. Deus tomou a iniciativa, diz o versículo 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele, como Pai amoroso, não permitirá que as circunstâncias, por mais adversas que sejam, fujam ao seu controle e possa nos causar prejuízo além daquilo que possamos suportar. Portanto, João nos ensina que as circunstâncias que nos causam medo precisam ser enfrentadas, portanto, com confiança em Deus. Pois se confiamos no amor de Deus, damos o próximo passo. Se conhecemos o amor de Deus, fazemos a próxima escolha. Vamos adiante. E João faz questão de especificar esse amor. Ele diz no versículo 18: o perfeito amor elimina o medo. Pois o medo implica em castigo, mas Deus é amor. Quais têm sido os seus medos, os temores, as circunstâncias, a adversidade da vida que nos faz olhar além de nós mesmos e perdermos de vista aquele que de maneira perfeita nos ama incondicionalmente? O amor de Deus é o antídoto contra o medo. O medo que paralisa, o medo que nos faz perder a esperança, o medo que faz-nos cegos diante das possibilidades, o medo que nos faz recuar. Lembrar do amor de Deus, que é incondicional e é perfeito, nos dá condições de olhar adiante e continuar. Quero que você abra a sua Bíblia em outro texto, Marcos capítulo 4, versos 35 a 41. E nós vamos avançar um pouco mais na compreensão do que a Bíblia nos ensina e como nos ensina
a enfrentar e vencer o medo. Marcos 4 diz assim, a narrativa do milagre de Jesus em acalmar a tempestade. Versos 35 a 41 diz assim em Marcos 4. Tarde daquele dia, Jesus lhe disse: passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importas que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos eram pescadores. Os discípulos eram homens do mar. Homens certamente acostumados a viverem ventos contrários, mar bravio. Mas isso nos faz considerar o fato de que essa tempestade não foi qualquer tempestade. Para fazer com que homens experientes perdessem a calma, para fazer com que homens vividos naquela circunstância perdessem a paz, é porque de fato a história era realmente trágica e eles perderam o controle da situação. Não é isso que muitas vezes nos leva ao desespero? Quando nós percebemos que estamos perdendo o controle da situação, quando, por mais experientes que sejamos, por mais gabaritados que sejamos, por mais conhecimento que tenhamos acumulado ao longo da nossa caminhada, se em algum momento percebemos que estamos perdendo o controle, desesperamos-nos. E foi assim com os discípulos também. Antagonicamente, no mesmo barco, no mesmo contexto, na mesma tempestade, diz o Evangelho de Marcos, que Jesus estava numa almofada, tirando um gostoso e pacífico sono. Jesus é acordado. Eu posso imaginar que não foi um toquinho, porque as palavras que Marcos registra diz que eles foram enfáticos e incisivos em dizerem: o Senhor não está ligando para o fato de que nós vamos morrer? O Senhor não está preocupado com a gente? O Senhor não se importa com o perigo que estamos correndo? Os discípulos devem ter sido um tanto quanto incisivos em sacudirem Jesus, em acordarem Jesus, e em reconhecerem: Senhor, nós estamos pálidos de medo. Faz alguma coisa, pois a situação fugiu ao nosso controle. Era como se nós também disséssemos muitas vezes no nosso dia a dia: Senhor, eu perdi o controle de tudo. Não sei mais o que fazer com a minha saúde, não sei mais o que fazer com o meu emprego, não sei mais o que fazer com o meu casamento, não sei mais o que fazer com o meu futuro. E principalmente quando as situações são circunstâncias desconhecidas. Senhor, por que esse acidente? Senhor, por que esse diagnóstico? Por que esse sofrimento? Por que esta catástrofe? Por que este desabamento? Por que, Senhor? E quantas vezes o medo que nos assola nos leva a interrogações, inquietações, a perguntas que fazemos para Deus, que revelam no fundo, que nós dizemos o que os discípulos disseram: Senhor, o Senhor não liga mais para a gente? Veja bem as palavras que os discípulos disseram ao mestre: não te importas que pereçamos? Senhor, o Senhor não está ligando mais para a minha dor? O Senhor não está mais preocupado com a minha saúde?
não está mais preocupado com a reputação que eu perdi, com o bem-estar do meu filho, em libertar meu filho das drogas, em cuidar da minha filha que ficou grávida fora do casamento, em lidar comigo diante da infidelidade do meu cônjuge. O Senhor me desamparou em meio à minha enfermidade, ao meu diagnóstico. Mas o que nós podemos depreender desse texto é que algumas lições são irrevogáveis para renovar a nossa esperança em meio às circunstâncias incontroláveis e quando o medo nos toma de assalto. Primeiro, a presença de Jesus. Era a pior tempestade. Era algo que fugiu ao controle daqueles homens experientes no mar. Mas Jesus estava presente. Isso faz toda a diferença. Não era apenas mais uma tempestade. Não era também a pior tempestade apenas. Era uma tempestade na qual Jesus estava presente junto com seus discípulos. Quando o medo nos toma, precisamos contar com a presença do Deus onipresente. Mesmo que você se sinta desamparado, e mesmo que você até pense que aparentemente Ele esteja desinteressado, Jesus está presente. Pois como diz já o cantor, quem ama sempre está presente. Para enfrentar e vencer o medo, precisamos receber os recursos que Deus nos deu para enfrentar os momentos difíceis. Ele está presente. Eu posso imaginar, e compartilho com Max Lucado uma interpretação que ele faz desse texto, de que a advertência que Jesus Cristo faz aos seus discípulos, quando chama a atenção deles, dizendo: vocês são homens de pouca fé. Será que a pouca fé destes discípulos era o fato deles não terem poder sobrenatural de acalmar a tempestade? Não, porque esta autoridade, esse poder é atributo exclusivo de Deus. Não temos poderes sobrenaturais. Jesus não estava chamando a atenção dos discípulos para que, se eles tivessem fé, eles poderiam por eles próprios acalmar aquela tempestade. Era papel de Jesus, era a responsabilidade do Filho de Deus acalmar a tempestade. A pouca fé daqueles discípulos era o fato deles terem medo de morrer? Acredito que também não. Porque o próprio Jesus sentiu na pele o medo. Seu suor transformou-se em gotas de sangue no jardim do Getsemane. Jesus teve fome. Jesus andou cansado. Jesus, como homem pleno que foi, enquanto aqui viveu, reunindo misteriosamente a plenitude da divindade e a plenitude da humanidade, experimentou em sua própria pele o que é ter medo. Acredito e compartilho com Max Lucado de que Jesus não estava repreendendo-os a pequena fé por terem medo da morte, pois você e eu sabemos que isto é nosso. Mas pense, quão nécia e infantil foi a declaração daqueles homens ao acordarem Jesus e dizerem: o Senhor não se importa comigo? Talvez aqui resida a pequena fé dos discípulos, de em algum momento duvidarem que Deus os ama. A pouca fé dos discípulos expressou-se, revelou-se no momento em que eles, naquela hora, duvidaram de que Jesus estaria desinteressado neles. A pouca fé desses discípulos externou-se na atitude deles em perguntarem: o Senhor se esqueceu de nós? Jesus disse: vocês têm uma fé muito pequena, pois vocês nunca podem se esquecer de que eu estou presente e eu os amo. E não permitirei que nada fuja ao meu soberano controle. Por isso, além da presença, podemos contar também
para enfrentar situações incontroláveis, enfrentar e vencer o medo, a proteção e o poder de Deus. Olha que Jesus levanta-se no versículo 39 e com palavras de autoridade, mas palavras simples, objetivas, sem grandes alardes, sem grandes cerimônias e sem grandes rituais. Diz o texto apenas que Jesus disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Deus salvou aqueles marinheiros por meio da sua palavra. O recurso que temos para enfrentar e vencer o medo é a palavra de Deus, pois ela basta. É a palavra que fez criar os céus e a terra. O mundo foi criado pela palavra criativa de Deus. O mundo foi feito, organizado, estruturado, tão somente pela palavra criativa de Deus. Deus usou suas mãos num único momento, para dar um toque especial, para dar um toque pessoal e um toque divino, quando Ele com as suas próprias mãos pegou o barro e moldou a terra para formar o homem, e depois do homem, com suas próprias mãos, formou a mulher. Para você conceber o poder que há na palavra de Deus, que criou os céus e a terra, palavra que revelou-se por meio de Jesus, o Verbo vivo, palavra que com a sua simplicidade fez calar o mar, fez silenciar os ventos e a tempestade, palavra que nos dá a alegria da proteção. O medo se vence por meio da palavra de Deus, da sua presença e a confiança na sua soberania. No versículo 41, os discípulos ficaram estarrecidos. Olha como eram crianças espirituais, porque no mesmo tempo em que tem medo, em que sacodem Jesus dizendo: Senhor, nós vamos morrer, de alguma maneira requerendo de Jesus uma atitude, requerendo de Jesus uma ação, Jesus se levanta, silencia o mar, adverte-os sobre esta pequena fé, em algum momento duvidar de que a presença de Jesus seria suficiente para preservá-los, e eles terminam dizendo: quem é afinal este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Isto é soberania. Soberania para confiar que Deus está no controle. O diagnóstico contrário: o chefe demitiu, o filho fugiu, o cônjuge traiu, o dinheiro acabou, o carro bateu, o morro desmoronou, o vento assolou, a chuva inundou. Deus está no controle. Isto é soberania, isto é fé. Confiar na graça de Deus. Os discípulos pediram, os discípulos manifestaram a sua infantilidade espiritual, mas Deus, na sua graça, não os desamparou, mas os ajudou. Qual é o medo que nos assola hoje? João nos ensina que vencer o medo é confiar no amor incondicional de Deus. Jesus nos ensina que a sua presença, seu poder e sua soberania nos dão condições de olhar adiante, enfrentar e vencer o medo. O amor do Pai faz isto. Certa vez, em um avião, um senhor de idade voava ao lado de um pequeno menino, sozinho. Grande tempestade se abateu contra aquele avião, turbulência, relâmpagos, trovões se ouvia de dentro do avião. De fato, muito medo tomou conta de toda aquela aeronave. Os sinais de cinto de segurança foram acionados, o serviço de bordo foi interrompido, e aquele senhor, muito preocupado, observava que aquela criança olhava para fora, mas mantinha uma visível e surpreendente calma. E ele então, inquieto com aquilo, perguntou: meu filho, você não está com medo? E ele, com um olhar simples de criança, disse: não, o senhor está? Sim, eu estou morrendo de medo, estou surpreso
por que você não está com medo? E ele disse para ele: por que eu deveria estar com medo? Meu pai é o piloto deste avião. Ele sabe o que está fazendo. Se nós pudéssemos nos lembrar mais de que Deus está no controle da nossa vida, descansaríamos mais. E até teríamos tempo de olhar na janela para contemplar a paisagem, por mais assustadora que ela seja. Pois o meu Pai está no comando. Feche seus olhos.